Olá, galera! Vamos lá, então, começar a última parte dessa aula. Quando nós falamos da crise republicana, nós estamos falando de um processo que vai estar bastante relacionado com a expansão territorial. E todas essas modificações levaram à ocorrência de revoltas plebeias, revolta de escravos, assim como também revoltas em províncias. Essas várias revoltas fez com que o exército ele passasse a ser uma instituição ainda mais importante. E é justamente nesse momento de caos, de instabilidade, que se fez necessário a intervenção do exército na vida política romana. Nós temos então a formação do primeiro triunvirato. Esse tri aqui, nos lembra então que serão 3 governantes. Muitos de vocês podem me perguntar, prof, por que não um general como anteriormente? Porque o poder ficava muito centralizado nas mãos de uma única pessoa. E a ideia do Senado era evitar a centralização. O primeiro triunvirato, ele vai de 60 a.C. até 49 a.C. Nós temos aqui 3 grandes nomes, 3 exemplos de generais romanos: Crasso, Pompeu e Júlio César. Esses generais acharam por bem que a pacificação iria ocorrer de uma maneira mais eficaz, vamos dizer assim, dividindo o Império Romano em partes. Nós temos o general Crasso ficando responsável então pela parte oriental. E ele foi o responsável por reprimir a primeira grande revolta de escravos. Isso mesmo, galerinha. A revolta de Espartacus é a primeira grande revolta de escravos da história. E não eram qualquer escravos, eram gladiadores. Eram aqueles escravos que viviam em locais confinados e eles eram contratados para lutarem entre si, tipo espetáculos, né? Então a atuação do Crasso no Oriente foi muito importante em virtude dele ter reprimido a revolta de Espartacus. Já o general Pompeu, que ficou com a parte ocidental, ele é responsável por ter contido a revolta de Sertório. Essa revolta, ela acontece na região da Península Ibérica. Essa região, essa província romana, foi uma das primeiras a se rebelar. E quando ele reprime essa revolta, nós temos um recado subentendido para as demais províncias. Algo do gênero: olha o que acontece com aqueles que se revoltam contra nós. E por último, digamos que o preferido do povo, né? Por isso eu vou pôr até aqui uma estrelinha para vocês, o general Júlio César. O general Júlio César, ele já tinha, digamos que uma grande atração, né, pelo povo. O povo romano, principalmente a plebe romana, adorava Júlio César. Ele era muito bondoso, ele era muito generoso, ele distribuía trigo, sempre dando moedas aos mais pobres. E ele foi muito importante na pacificação da região da Gália e posteriormente na região da África. Nos primeiros anos do triunvirato, Júlio César e Pompeu formaram uma espécie de aliança. Eles eram muito próximos. Tanto que o general Júlio César deu a mão de sua filha Júlia para o general Pompeu. Então isso os tornou bastante próximos um do outro. Nessa tela eu coloquei aqui para vocês a revolta de Espartacus, né? Eu quero que vocês percebam que eu tenho
escravos. Como que eu sei que é escravo? Porque só usa a parte de baixo. E eu tenho, né, o exército romano aqui com a farda, né? Foi uma repressão muito violenta. Nós tivemos ali um grande número de mortos e muitos deles acabaram empalados, né? Ali ao longo da Avenida Central de Roma. Mas esse triunvirato, não pensem vocês que foi pacífico, que foi tranquilo. Existia ali uma grande rivalidade entre esses generais, um querendo demonstrar mais poder que o outro. O general Crasso acabou falecendo e a esposa de Pompeu, Júlia, ou seja, a filha de Júlio César, faleceu no momento do parto. E as diferenças, a rivalidade entre Pompeu e Júlio César começaram a aumentar a ponto de se transformar em uma disputa política. Ou seja, aquela proximidade, aquela aliança, ela foi por água abaixo, né? Não existia mais. E nesse conflito, o Júlio César acabou derrotando Pompeu. As forças de Júlio César derrotaram o exército de Pompeu, que acabou fugindo para o Egito. No momento dessa fuga, o Pompeu ele foi capturado pelo exército do faraó Ptolomeu. E ele acabou tendo a cabeça, né, decepada. E o faraó Ptolomeu mandou a cabeça do Pompeu de presente para Júlio César. Podemos pensar que o Júlio César ficou feliz, afinal de contas era a cabeça do seu inimigo que estava ali, né? Mas não, ele ficou bastante indignado, né, com a conduta, com a postura do faraó, e ele invadiu o Egito. Depois, ou seja, tirou do poder o Ptolomeu e passou o governo do Egito para Cleópatra. Eu quero que vocês entendam que nesse momento houve uma aproximação muito intensa de Júlio César com Cleópatra. Eles tiveram ali um caso amoroso. A Cleópatra, na época, era uma mulher bastante comunicativa, bastante sábia, que sabia, né, articular bastante. E eles acabaram tendo um filho, o Cesário, né? Quando Júlio César retornou para Roma, ele recebeu o título máximo, que seria o de ditador perpétuo. Ele era amado, ele era adorado pelo povo e ele exerce o poder de maneira bastante centralizada, sem a influência, sem a ausência do Senado. Por isso que nós chamamos de autocracia. É um governo pessoal dele, unicamente, ok? E ele adotou uma série de medidas populistas. Galera, eu quero que vocês entendam que o objetivo dessas medidas, né, vamos chamar assim, populistas, visava apaziguar a plebe, eliminar os conflitos sociais. Essas medidas iam desde a distribuição de alimentos, fornecimento de trigo, a realização de espetáculos, sim, aquilo que nós chamaremos daqui a pouquinho de política pão e circo, começou a ser introduzido por Júlio César. Nós tínhamos ali dentro, né, dos teatros, sendo mais famoso o Coliseu, a luta entre gladiadores. E enquanto o povo estava ali se alimentando, recebendo o pão, os gladiadores lutavam entre si. Era já uma forma de entretenimento. Nós tínhamos ainda dentro do Coliseu, por exemplo, a corrida de biga. Por que ele vai se empenhar, por que ele vai se esforçar nessas medidas? Para distrair a plebe, para tirar o foco. Tipo assim, olha aqui, olha que legal, bacana, a luta, a corrida. E eles não lembrarem dos problemas sociais que eles viviam.
Ele ainda adotou um outro calendário, né, o calendário juliano, baseado no calendário egípcio, ou seja, solar, e, né, em virtude de ter um governo autocrático, ou seja, sozinho, neutralizando ali a influência do Senado, nós temos a conspiração senatorial. Nesta tela nós temos então o que foi a conspiração senatorial. Os senadores, indignados, revoltados por terem sido neutralizados, assassinaram Júlio César dentro do Senado romano. Nós temos uma frase bastante conhecida, né? Até tu, Brutus. Sim, galera. Nós temos ali o afilhado dele, um filho, né, de coração, vamos dizer assim, participando desse ato de covardia, né, do assassinato de Júlio César. Aqui na figura central nós temos ele foi desprotegido ao Senado, recebeu o convite e ali ele foi surpreendido, então, por várias, né, apunhaladas. Eu quero que vocês entendam que ele era, né, uma figura do povo, o governador do povo, e que o seu assassinato trouxe à tona um clima de tristeza, raiva, vingança, e o Senado rapidamente precisou articular a nomeação de 3 novos triunvíres. Prof, mas e aqueles senadores que foram responsáveis pela morte de Júlio César? Foram todos reprimidos, foram todos executados. Então é o que nós chamamos de repressão senatorial. Nós temos aqui a nomeação de 2 nomes que eram extremamente ligados a Júlio César. E a nomeação deles foi justamente para acalmar o povo, no sentido de, olha aqui, pessoas ligadas a ele estão presentes. O Marco Antônio era o seu braço direito, né, em todas as conquistas, no seu governo, e o Otávio era o seu sobrinho, né? Alguns livros trazem sobrinhos, outros trazem afilhado, enfim, era uma pessoa próxima também. O general Lépido, ele foi afastado rapidamente do poder após uma tentativa frustrada de tomar o governo de Roma. Se eu tenho a eliminação do Lépido, automaticamente eu já tenho Otávio e Marco Antônio. Quando nós falamos que eles eram próximos a Júlio César, me passa a sensação de que ambos eram aliados, né? Mas não, muito pelo contrário. Nós vamos ter uma disputa política muito grande entre Otávio e Marco Antônio. O Marco Antônio, ele tinha como responsabilidade administrar a província do Egito. E ao assumir essa responsabilidade, ele se aproximou de Cleópatra e acabou assumindo a paternidade de Cesário. Quando chega a Roma a notícia do casamento de Marco Antônio e a existência de um herdeiro de Júlio César, o Senado romano entra em pânico. Imagine o que o povo diria, imagine o que o povo faria se eles soubessem a existência de um herdeiro. Então o Senado se aproximou do general Otávio e eles declararam guerra ao general Marco Antônio em 31 a.C. A chamada, né, Batalha do Átio foi uma batalha naval bastante sangrenta, vamos dizer assim, e o general Marco Antônio ele foi derrotado. Quando ele chega no Egito, ele temia o que aconteceria com ele, com sua esposa Cleópatra e com seu filho Cesário,
justamente porque Otávio não era muito querido, vamos dizer assim, e eles sabiam do que o Senado romano poderia ser capaz de fazer. Então os três optaram pelo suicídio do que se entregarem e ficarem à mercê do Senado romano. Quando o general Otávio voltou para Roma, ele começou a receber um monte de homenagens e também recebeu do Senado inúmeros títulos. Galerinha, foca aqui, ó. Títulos. Qual foi o primeiro título recebido por ele? Ditador perpétuo. Quem é que antes havia recebido o mesmo título? Exato, o general Júlio César. Quando ele recebe esse título, ele rejeita, justamente porque ele já tinha em mente o que aconteceu, né, com o Júlio César. Mas ele aceitou outros títulos de grande importância, como de príncipe senatorial, príncipe do Senado, de tribuno da plebe, de sumo pontífice, e isso relacionado à religião. Mas esses dois últimos títulos aqui, ó, foi o que possibilitou a ele a concentração do poder. O título de Augusto e o título de Imperador. Percebam que ele foi centralizando o poder, mas aparentemente nós tínhamos ali a instituição republicana, ok? À medida com que ele foi centralizando o poder, dada aos títulos que ele foi acumulando, ele cria a guarda pretoriana, que era uma espécie de guarda pessoal, né, que era responsável por cuidar dele. Afinal de contas, ele não queria ter o mesmo final do Júlio César, né, galera? Ele estabeleceu a política pão e circo, agora como nome, né, política pão e circo, e nós temos então a estabilização da sociedade romana. Aqui eu coloquei para vocês uma das cenas do filme que eu mais gosto a respeito da Roma Antiga, que é o Gladiador. Eu vou até deixar a sugestão para vocês assistirem em casa, né, durante esses dias de quarentena. Beleza, galera? Por hoje é só, nós abordamos aí o processo de transformações sociais, econômicas e políticas após a expansão territorial e vimos o surgimento do poder dos generais e posteriormente dos triunviratos. Beijão, fiquem com Deus, galera!